Que bom que vocês estão aqui, que bom que estar com vocês para poder compartilhar de mais uma devocional, mais um momento, né, para a gente aprender do Senhor e ler do Senhor. Esses dias eu estava orando aqui, né, e esse local que eu estou aqui agora é onde eu passo todas as minhas manhãs. Aqui é minha salinha, né, no meu ateliê. E aqui eu passo orando, eu passo lendo as músicas, ouvindo músicas, ouvindo pregações, ouvindo livros, podcasts, né? E eu falo, Senhor, que vontade de ter mais e mais tempo para o Senhor. Mais e mais tempo para estudar, para ler, né? Mas é tão bom, então, que a gente sabe aproveitar esses momentos, né? E essa salinha é uma bênção para mim. E é bom estar aqui com você. Olha, hoje nós vamos ler um texto, ele está no Salmo 127. Salmo 127, eu vou ler os versículos 3 a 4. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir agora em Salmos 127, de 3 a 4. Salmo 127, de 3 a 4. Na verdade, gente, eu vou ler o Salmo 127 inteiro, tá? E eu tô lendo na versão NVI. Diz assim. Gente, é um salmo, lembrei dele agora. É um salmo tão especial. Vamos lá? É um salmo de Salomão. E é um salmo de peregrinação, é um salmo de romagem. É um salmo que o povo de Deus, né, eles cantavam e eles falavam enquanto eles iam viajando, né, enquanto eles estavam peregrinando. Então eles falavam da palavra de Deus, lembravam das coisas, né, do Senhor, da lei do Senhor, e isso fortalecendo eles durante a caminhada, assim como a gente tem que fazer também. A palavra de Deus, né, dia após dia vai também fortalecendo a nossa caminhada, nos encorajando, nos trazendo à memória as coisas de Deus, né? E diz assim, Salmo 127: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A aljava, gente, é aquilo onde coloca as flechas, né? Então ele está falando aqui que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Nossos filhos são flechas. Então, eu perguntei no início da live, né? Não sei se todas vocês são mães, né? Mas se você não for mãe, talvez você sonhe um dia ser, né? Ou talvez você não queira ser mãe por alguma opção pessoal ou por alguma situação física, né? De saúde. Você não pode gerar filhos. Mas receba essa palavra. Receba essa palavra porque você é uma filha, né? Você é um filho e certamente você pode ser usada por Deus para compartilhar essa palavra com alguém, com alguma mãe que esteja precisando de um conselho, com algum pai que esteja precisando de um conselho. O valor dos nossos filhos, é sobre isso que a gente vai meditar hoje. O valor dos nossos filhos. A palavra em hebraico, né, filho, né, ou então bem, que vem do hebraico, ela aparece mais de 5.000 vezes no Velho Testamento. 5.000 vezes a palavra filho é mencionado. Mas a palavra pode denotar um filho adotado, um descendente, neto, alguém da família, alguma associação, enfim. Mas os filhos devem ser vistos como bênçãos de Deus. Como bênçãos de Deus. Quanto vale, né, o nosso filho? Quanto vale um filho? A gente, quando está grávidos, né, esperando um bebê, isso quando, né, aquela situação
foi bem-vinda, né? Mas vamos colocar na estrutura familiar, tá certo? Dentro de uma estrutura familiar, o filho, né, quando é desejado, ele é gerado e nós temos tantas expectativas. Como as grávidas, né, são felizes, como as grávidas e os grávidos, né, os papais esperando o bebê, também, né, sonham com os filhos e fica planejando coisas para o filho. Aí o bebê nasce e logo o bebê tem aqueles problemas de rotina, de sono, de cólica, nós ficamos cansados e tantas coisas acontecem, né? E depois os filhos vão crescendo, passam por aquela fase da infância, que é a fase do limite, a fase dos testes, a fase da disciplina que é necessária. Depois eles crescem um pouquinho, chegam na adolescência, onde precisam um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais da nossa paciência, um pouco mais da nossa sabedoria. Eu estou colocando a nossa função como pais, entendendo o papel e o valor dos nossos filhos, porque tem muitas mães, e eu acompanho adolescentes já há 20 anos, né? É o ministério que Deus me deu. E tantas mães perdem a paciência com os filhos, não sabem lidar com eles, lidam com eles com palavras ásperas. Lembra uma vez que a gente falou, né, meditou sobre isso numa nossa devocional? A palavra calma, a palavra abranda, ela acalma o furor. Mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. E de repente no lar de vocês está um lar com tanta gritaria, com desrespeito, as pessoas só sabem gritar. Mas veja qual é a sua postura, como tem sido o seu tom de voz. Porque nós, pais, temos sim que disciplinar e aconselhar e corrigir os nossos filhos, né? Conduzir os nossos filhos. Só que o tom de voz que você tem usado talvez tenha sido um fator que está impedindo que o seu filho se comunique com você, que te ouça. Porque você já não tem demonstrado, né? Ou talvez nunca demonstrou domínio próprio. Nunca demonstrou empatia. Nunca demonstrou sabedoria. Sabe, uma pessoa imprudente, né, que não domina a própria língua, que não domina o seu falar, e aí você mesma, como pai, como mãe, está causando com o seu filho essa lacuna, né, esse grande espaço de vazio de comunicação. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor discernimento. Se você está cansado, chateado, com raiva, irritada, né, nervosa, não converse com seu filho nesse momento. Você pode falar: filho, eu já converso com você. E aí você vá para o seu quarto e vai se lembrar: filho, Senhor, não me deixe esquecer nunca no meu coração o valor que meu filho ou que a minha filha tem. Nunca me deixa esquecer que ele é fruto de oração, que o Senhor tem propósito para a vida dos meus filhos, que o Senhor tem um propósito para a vida da minha filha, que o Senhor tem um propósito para a vida do meu filho. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos para eu ajudar a forjar nos meus filhos o caráter que o Senhor quer para eles. E isso tem que começar de nós. Então não deixe que o seu dia a dia, a sua rotina estressante, o seu cansaço, a sua vida ativa, que os seus filhos não têm nada a ver com isso. Foram escolhas suas. Você que escolheu. Você que escolheu. Ontem eu estava vendo uma coisa no Instagram, um médico jovem, e ele falando: eu trabalho tanto. E ele estava lá cortando o cabelo, essas coisas de transformação de cabelo. E ele falou assim: eu trabalho tanto que eu chego em casa, os meus filhos estão dormindo e a minha esposa também está dormindo. E eu saio de manhã, os meus filhos estão dormindo e a minha esposa ainda está dormindo. Que vida é essa? E aí depois você passa por um filho que vai precisar de uma palavra mais firme ou de um conselho mais amoroso. Qual a referência desse pai? Qual é o valor que esse filho vai sentir para esse pai que não deu tempo para ele, que tudo foi mais forte? Ô, gente, infelizmente vai começar o barulho por aqui. Mas enquanto ele tá lá, dá pra... Se tiver muito alto, vocês me avisem, tá? Mas vamos lá.
A gente tem que lembrar disso. A Bíblia nos fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Assim como Deus prometeu para o povo de Israel uma terra prometida, né? Olha, tem algo bom para vocês, eu tenho algo bom para vocês. Foi assim que Deus fez quando prometeu ao povo de Israel uma terra prometida, né? Uma terra próspera, uma terra onde emanaria leite e mel. Quando o Senhor te dá filhos, Ele também está falando, olha, eu tenho bênçãos para você, bênçãos para a sua geração e para a geração que virá além dos teus filhos. A gente precisa olhar assim, como presentes de Deus. Apesar disso, né, você tem que entender que eles são presentes de Deus, só que eles são do Senhor. Seus filhos, nossos filhos, foram gerados por nós, ou gerados no coração por nós. Estão na nossa responsabilidade, mas os nossos filhos são do Senhor. Não esqueça disso. O filho o Senhor te deu como um bem precioso, mas eles são herança do Senhor. Eles são propriedade de Deus e você precisa ser tão responsável para cuidar deles, porque você é mordomo desse bem precioso que Deus te deu. Lembre-se, você está sendo usado e usada por Deus para cumprir o propósito dele na vida também dos seus filhos e dos seus netos. Qual é o seu papel? Qual é a sua contribuição? Qual é o seu exemplo? Como você vai falar de dons do Espírito Santo, de virtudes, de agir de Deus, de salvação, de amor ao próximo, né? De domínio próprio, de entendimento, de sabedoria, se você não tem demonstrado isso com aquilo que é mais precioso que você tem dentro da sua casa, que são os seus filhos. E outra, eles são o seu galardão. Galardão significa recompensa. Galardão significa compensação. Os seus filhos são a sua recompensa. Os filhos são gerados por Deus. Filhos são gerados por Deus para abençoar você também. Lembre-se, Deus te deu o seu filho para abençoar você, abençoar o seu casamento, abençoar a sua família. Como é feliz um lar com crianças, como é feliz um lar com adolescentes. E olha, em nome de Jesus, não use para o seu filho, para sua filha, palavras que amaldiçoam seus filhos. Ah, esse menino como é que é aquela palavra? Nem sei que é, mas ele é danado. Vai verificar o significado da palavra danado. Meu filho é um aborrecente. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, tira essa palavra do seu vocabulário. Ele não é aborrecente, não. Ele é um adolescente. E adolescente precisa ser tratado como adolescente, né? Pesquise, vá ler livros, tem tanta bibliografia, né? Seja um exemplo para eles. Depois eles vão crescer, ser jovens e logo, logo eles vão sair da sua casa. Veja, eu tenho 3 filhos. Uma delas, a minha mais velha, já vai fazer 3 anos de casada. No instante ela saiu de casa. O meu outro filho vai fazer 18 anos esse ano. Um dia desse era um bebê. E ele também vai seguir a vida dele. E a minha caçula vai fazer 16 daqui a 15 dias. Um dia desse era uma criança. Então, como é bom você poder falar, eu tenho aproveitado cada fase com os meus filhos, fazendo o que o Senhor quer que eu faça, cumprindo o meu papel. Veja, os filhos não são fardos. Que em nome de Jesus, seu filho nunca ouça você falar isso. Ou saiba que ele é um fardo para você, né? Que ele é um peso, que ele é uma carga muito pesada. Filhos são bênçãos. Aprenda a olhar para o seu filho assim. Os filhos de nós que somos cristãos, crentes no Senhor Deus, aos olhos de Deus, os nossos filhos são sementes santas. São sementes santas que o Senhor nos deu, e o crescimento deles depende muito de você. Pense nisso. Pense nisso. Se você puder, né, você está aqui ouvindo sobre Deus todos os dias, sobre Jesus todos os dias, e vendo o que Ele pode fazer na tua vida.
Olhe para a vida do seu filho com essa responsabilidade. Eu preciso que meu filho conheça o Senhor. E você precisa andar com o seu filho no caminho. E não mostrar a ele, quando ele for adolescente, quando ele for jovem, ele vai... Não! Se você sabe que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é sua responsabilidade, desde criança, mostrar o seu filho no caminho, não o caminho, estar com ele no caminho que ele deve andar, porque aí quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. É sua responsabilidade, né? E assim, você tem que pensar a descendência da tua casa. Comece a orar pelos seus netos. Comece a orar antes dos seus netos pela sua nora, pelo seu genro. Senhor, eu não sei aonde estão, eu não sei quem são, eu não sei nem quando eles se encontrarão, mas eu já oro para que o Senhor abençoe a minha nora, abençoe o meu genro, cuida da saúde, cuida dos pais, que quando eles se conhecerem, seja um ao outro para se aproximar mais e mais de Cristo. Deus amado, abençoa desde já o namoro, abençoa o casamento, abençoa os netos que virão. Ore pela sua descendência, que a sua descendência seja uma descendência piedosa, santa, temente a Deus, né, com essa responsabilidade e paixão por Cristo para levar o nome de Cristo adiante. É nossa responsabilidade fazer isso. E veja só, os nossos filhos são flechas, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Nossos filhos são flechas, e flechas eram para serem lançadas. Nenhum guerreiro, nenhum flecheiro tem a sua flecha aqui na aljava e fica guardado para ele. Não, você como uma guerreira, como um guerreiro, forte, preparado, sábio, piedoso, temente ao Senhor Jesus, a sua função é pegar essa flecha que o Senhor te deu, essa herança, e tá tão forte, né, que ele para você lançar essa flecha, e essa flecha cumprir o alvo e atingir o propósito que Deus tem preparado para ela. Veja, as flechas protegem, né? Flechas protegem e também dão segurança aos pais. Você vai envelhecer, nós todos iremos envelhecer. Como será o seu dia no futuro? Será que seus filhos voltarão para cuidar de você? Será que seus filhos voltarão para ter alegria, né, de fazer uma refeição pelo menos na semana com você? Estar sentada à mesa, conversando, ouvindo memórias, sorrindo, lembrando das coisas do passado? Ou será que o seu filho, em nome de Jesus, está repreendido? Que não seja assim. Você não vai querer nem ver. Passa, né, um tanto tempo sem ver, sem sentir falta, sem ter memórias boas para falar, sem ter motivos de rir em família. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Nossos filhos são flechas. E eles também um dia nos darão segurança, né? Um dia eles cuidarão de nós, né? Um dia também eles poderão nos abençoar, né? E a gente não deve fazer isso. Olha, um dia você cuida de mim, né? Esses dias eu falei para o meu filho, meu filho está se preparando, né, para um vestibular militar, e aí é um investimento, e a gente quer fazer isso, pagar para aquilo, aquelas coisas todas. E meu filho, não, mãe, não precisa fazer tanto isso, né, não sei o quê. Eu falei, ô filho, não faz mal, o dia que você estiver lá na frente, você me leva para viajar, né? Mas a gente tem que entender que tudo que a gente vai plantando agora, nossos filhos colherão no futuro, né? E poderão, se Deus quiser, olhar para trás e falar, em todo tempo eu tive apoio dos meus pais. Eu tive uma mãe que me aconselhou. Eu tive um pai que me aconselhou. Eu tive uma mãe que me falou, não. Eu tive um pai que falou, não vai. Por quê? Porque não é o seu lugar. Você não deve. Por isso, Deus te ama tanto, né? Filho, não é o seu ambiente, não é a hora. Ensine o seu filho a orar e ensine também o seu filho a receber e ter paciência para ouvir a resposta de Deus. É tua função. Não adianta você levar o seu filho para a igreja e deixar com
os professores, com os tios, as pessoas que trabalham com ele lá, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Se você dentro da tua casa não tem dado exemplo do agir do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, a maior referência de homem de Deus e mulher de Deus formado, né, e moldado pelas mãos do oleiro dia após dia tem que ser você e o seu cônjuge. Você é o maior exemplo que Deus tem, né, para os seus filhos, para que eles olhem e vejam em você. E aí, claro, a gente erra todos os dias. A gente erra com os nossos filhos, né? A gente erra com as nossas palavras, e quando você errar, que você tenha a humildade de chegar diante dos seus filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos. Meu filho, eu errei. Oh, tenha misericórdia, eu errei. Eu não tive domínio próprio. Eu não tive sabedoria, eu não tive discernimento. Eu errei na minha palavra, eu errei no meu comportamento, me perdoe em nome de Jesus. Isso também é exemplo. E veja, os nossos filhos, então, como essas flechas lançadas na mão do guerreiro, eles vão para o mundo. Eles vão para o mundo cumprir o propósito de Deus na vida deles. E é assim, né? Tem pessoas que sofrem com aquele que eles chamam de síndrome do ninho vazio. Misericórdia. Os nossos filhos são feitos para o mundo, são feitos para saírem de casa, para terem as suas próprias famílias, né? E se Deus for bondoso, né, que um dia nós tenhamos nossos netos e bisnetos, nós continuaremos em casa com o nosso cônjuge até o Senhor permitir, mas que a tua alegria seja o Senhor Jesus, porque Ele é o único que estará sempre com você. É o único que não te deixará. É o único, né, que a gente precisa se apegar todos os dias, porque é a nossa companhia constante, e que você possa olhar para trás, ou olhar para a tua vida hoje, ou já projetar o futuro, dando glórias a Deus por aquilo que você fez na vida dos seus filhos, errando, acertando, corrigindo, pedindo perdão, dando orientação, falando não, falando sim, abençoando, privando. Faça o melhor que você pode. Lembre-se, você é mordoma. Você não é dona. Você é mordomo. Nós somos mordomos do Senhor. Nós temos que cuidar bem daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós não somos donos. Dono é o Senhor. Ele é o dono da vida dos nossos filhos. Que vocês possam, né, então, educar os seus filhos, instruir os seus filhos, para que depois você, como guerreiro, né, possa lançá-los na direção do projeto de Deus para a vida de cada um deles, dando glórias a Deus por isso. Que você hoje, minha querida, meu querido, possa meditar nessa palavra. Medite nessa palavra e agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. Louve ao Senhor pela vida dos seus filhos. Repreenda palavras de maldição com relação aos seus filhos. Não são fardos, são presentes. E se teu filho está te dando trabalhos de comportamento, que você olhe para você mesmo e fala: Senhor, o que eu poderia ter feito de diferente e eu não fiz? Que o Senhor me dê sabedoria e discernimento, porque eu creio que agindo o Senhor, quem impedirá? Não é impossíveis para Deus, não há improvável para Deus. Dobre seu joelho no chão, clame ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, apesar do que eu fiz até agora ou deixei de fazer até agora com relação à educação do meu filho, o que o Senhor me deu para cuidar, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas que o Senhor me use como instrumento de bênção transformador na vida do meu filho, que eu prepare o meu filho para que ele seja essa flecha forte, que dá segurança, que protege, que vai longe e atinge o alvo. E esse alvo é o propósito que o Senhor quer na vida dele. Que o Senhor te abençoe. Que Ele continue falando ao teu coração. Lembre-se, nossos filhos
são herança do Senhor. Olha só que salmo maravilhoso, né? Herança do Senhor são os filhos, e fruto do seu ventre é o seu galardão, é o seu presente, a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da nossa mocidade. Glórias a Deus por isso, pelo valor que temos dentro de casa, pelo tesouro precioso que o Senhor nos deu. Algo de tanto valor, talvez o que a gente tem mais de valor para cuidar, e a gente tem negligenciado. Misericórdia de nós, pelo nosso ativismo. Que a gente possa dobrar realmente nosso joelho ao chão, né? É isso então, gente. Então, ó, um abraço. Essa foi a nossa meditação de hoje. Palavra de Deus para as nossas vidas hoje. A gente volta a se ver amanhã, se assim o Senhor permitir, que a gente tenha um dia de paz, um dia cheio da presença do Espírito Santo, né? Do cuidado dele, do amor dele. Que a tua casa seja uma casa do Senhor, que você possa falar assim como está escrito lá em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca isso em oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu ainda vou ver a minha filha diante do Senhor, se casando diante do seu altar, como um menino apaixonado por Cristo, por uma menina, né, para os filhos, uma menina apaixonada por Cristo. Eu ainda vou ver os meus netos cantando os louvores. Eu ainda vou poder sentar com os meus netos, com os meus bisnetos, quem sabe, para falar do Senhor. Oh, aleluia! Glórias a Deus por isso, né? Ó, gente, eu me emociono falando, que eu fico imaginando, né? E aí a gente se emociona, claro. Gente, um abraço, viu? Até amanhã. Tenha um bom dia. Deus abençoe.